cura da sinusite sem antibiótico. É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje aqui. Para aqueles que são aqui do canal, então estão acostumados do canal sempre tratar sobre questões e assuntos da vida espiritual. O canal continua sendo sobre isso prioritariamente, mas eu achei interessante, visto que nós falamos sobre como curarmos a nossa alma, o nosso coração para a vida eterna. Nada fora do padrão de a gente também falar um pouco aqui nesse vídeo hoje sobre uma cura, algo que pode nos ajudar fisicamente. Eu acho bastante interessante aquela passagem bem conhecida da maioria das pessoas em que baixam diante de Jesus um homem paralítico. E esse homem paralítico está ali na frente de Jesus e todos, obviamente, esperam que ele o cure, mas Jesus primeiro perdoa os pecados dele, mostrando que a prioridade nossa não é a cura física, porque a sinusite, que é o que nós vamos conversar aqui, é algo que vai nos incomodar por essa vida, mas depois que morremos, não mais. Agora, a enfermidade do nosso coração, se ela não for tratada pelo Evangelho em Cristo Jesus e nós não tivermos certeza da nossa salvação, isso será um problema eterno para nós. Então, Jesus mostra como que para nós é muito mais importante tratarmos da saúde espiritual, mas também nós podemos e devemos pensar na nossa saúde física. Então, é por isso esse vídeo hoje. Então, para aqueles que são membros aqui do canal, o canal continua sendo sobre esse assunto. É a nossa prioridade pensarmos sobre a nossa vida eterna, a nossa caminhada com Jesus. E você que veio aqui para o canal por causa desse assunto que a gente vai tratar hoje, a partir desse meu relato de como eu tenho curado a sinusite sem antibiótico, também não deixa de conhecer aqui o canal, ver alguns vídeos, para você ter um pouco de entendimento de qual é o assunto que a gente trata aqui com relação a essa questão da nossa salvação, de obter a certeza da salvação em Jesus Cristo, ok? Então vamos lá. Dito isso, é importante também frisar um detalhe com relação a esse vídeo. Eu não sou médico, não tenho conhecimentos profundos, por isso o que eu vou trazer aqui nesse vídeo é importante ficar realçado que eu não estou recomendando que ninguém faça isso, porque eu não tenho conhecimento científico para poder te dar essa orientação. O que eu estou fazendo aqui expressamente trazendo a minha experiência, o meu testemunho com relação a essa questão da sinusite. Ok? Então isso é bem importante que fique claro aqui nesse vídeo, porque o meu objetivo é poder abençoar você, poder ajudar você, que às vezes passa por isso. Tem sido muito comum quando eu converso com amigos sobre isso, a pessoa fala, olha, eu também sofro de sinusite, é algo que muitas pessoas sofrem, então eu achei legal eu compartilhar aqui para quem puder ser útil, para que você também seja abençoado com relação a isso, para que você tire algumas ideias de todo esse processo que eu tenho vivido aqui nos últimos anos com essa luta aí com a sinusite. Legal, pessoal? Então, vamos lá. Como é que começou isso? Sempre tive sinusite, normal, e tomava antibiótico, dava sinusite. Ia no médico, era constatado, e aí o médico dava antibiótico, eu tomava ali, sarava. Ok, então fazia esse processo que a maioria das pessoas fazem naturalmente quando tem sinusite, utilizando o antibiótico. Porém, há uns 3 anos atrás, comecei a desenvolver um problema da síndrome do intestino irritado, SII, hoje bastante conhecido. Se você não conhece, botar aqui na internet você vai ver. Síndrome do intestino irritado é algo bastante comum hoje em dia. O intestino fica irritado, fica mais sensível do que o normal, então você tem que cuidar bastante. E o antibiótico, que é algo que já faz mal para qualquer pessoa,
para quem tem a síndrome do intestino irritável, então esse mal que o antibiótico causa no intestino, para alguém assim é muito pior, é mais prolongado essa agressão do antibiótico com o intestino da pessoa. Então, quando eu desenvolvi isso há uns 3 anos atrás, comecei a ficar com mais receio de tomar antibiótico. Já não era mais simples, poxa, dava aí a minha sinusite, só tomava antibiótico. Aí eu pensava agora 2, 3 vezes antes de tomar o antibiótico. E comecei a tentar desenvolver vários métodos, a limpeza nasal. Vou mostrar aqui para vocês as coisas que eu fui tentando para sair da sinusite sem o uso do antibiótico. Mas assim, foi ali um processo de 1 ano e meio com a limpeza nasal e vários outros itens em que era muito difícil, sabe? Eu passava ali às vezes 1 mês e eu tentando, era bem difícil. Era um processo bem lento, mas eu às vezes conseguia me livrar sem precisar do antibiótico. O que mudou, que foi assim o ponto principal, além desses outros itens que eu vou mostrar aqui para vocês, foi há exatamente 1 ano e meio atrás. Eu estava fazendo esse processo, já tinha dado a sinusite e usando esses itens ali para tentar sarar. E não estava dando, já estava umas 2 semanas. E eu estava num hotel, e nesse hotel tinha uma sauna. Aí nesse dia eu peguei, vamos fazer uma sauna aí, vamos aproveitar para ver se a sauna ajuda. E fiz a sauna, me senti super bem quando eu fiz a sauna. No outro dia, estava lá, vou de novo, porque foi algo que me ajudou bastante. Já estava fazendo o processo da lavagem. E depois que eu fiz o segundo dia, eu percebi uma melhora absurda. E isso me chamou a atenção e acelerou muito o processo de melhora. Então, desde de 1 ano e meio atrás, eu comecei a fazer isso. Eu incluí a sauna nesse meu processo que fui criando já, né, para tentar me livrar da sinusite sem o antibiótico. E a sauna foi esse fator assim principal, foi o fator que começou a acelerar um processo que às vezes demorava semanas. Então esse é o principal ponto. Mas assim, o que é importante você entender? Que não é só a sauna, né? Existe todo o processo que entra junto, que eu vou trazer aqui para você, as coisinhas que eu uso aqui para você entender. Você entender bem legal. Ó, Maxidrate, isso aqui o meu otorrino me passou, eu fiz uma cauterização que tinha sangramento, e isso aqui para manter o nariz úmido em tempo seco, isso aqui é maravilhoso. O que é isso aqui? Você pode usar livremente, porque isso aqui é só água em gel. Então isso aqui livremente, se você viu o tempo seco, você passa. E quando a gente está com essa infecção inflamada aqui, o gel, essa água em gel, ela vai umidificar e também vai ajudar a secreção a sair. Outra coisa legal, eu acabei não trazendo aqui, mas é a acetilcisteína, né, porque ela ajuda a secreção a ficar menos grossa, mais líquida, então tudo isso ajuda você a eliminar. Então, Maxidrate, acetilcisteína, a limpeza é essencial. Eu uso isso aqui, Narim, tenho já há muitos anos. Então você faz a soluçãozinha de água, ó, bem legal. Comprar o sal, tá, pessoal? Isso aqui eu me bati bastante, porque se tu não compra o sal, vai usar um salzinho comum, ele arde, tá? Arde bastante. Se tu usar esse sal aqui, ó, tá? Ó, isso aqui tu compra pela internet, encontra na farmácia, vem um sachêzinho já na porção certinha, tu faz lá 250 ml de água, eu faço 500, tá, ml de água, boto 2 sachês, encho isso aqui, um lado da narina, encho de novo, outro lado da narina, para fazer a limpeza, porque é muito importante. Só que aqui vem um detalhe, gente, muito interessante. Quando a gente usa isso aqui, como eu falei, eu não sou formado em nada nessa área, mas eu vi muitos vídeos sobre esse assunto, de otorrinos, de médicos, né? Procurei aqui no YouTube sempre pessoas que são otorrinos falando e trazendo esses assuntos. Então, que quando a gente faz essa limpeza aqui,
a gente está limpando os seios nasais aqui de cima. Vou mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se vai dar certo. Ó. Tá vendo aqui, ó, os seios nasais que a gente tem no nosso rosto? Tem dois aqui embaixo e tem os dois aqui em cima. Então, quando a gente faz essa limpeza aqui, a gente está limpando aqui em cima. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, mas e aqui embaixo? Porque aqui embaixo, o que acontece? Por que começa a acumular esse líquido que é natural durante o dia, mesmo quando a gente está bem, a gente não está com sinusite, esse líquido passa por aqui. Mas tem uns cíliozinhos, tipo uns pelinhos que fica aqui nessa cavidade, que eles jogam para fora essa secreção aqui. Então aí beleza, não fica inflamado nada. A partir do momento que você começa esse processo de inflamação, esses pelinhos não conseguem mais expulsar a secreção daqui. E aí a secreção começa a ficar lá, começa a ficar aquele amarelado e começa a inchar. Para mim sempre inchou demais aqui, inflamava muito aqui, ficava alto, bem inflamado. Então esse processo que é o terrível, que daí você fica com a sinusite aqui, inflama, fica aquela secreção amarelada e começa a dar febre. Então por isso que esse processo aqui da limpeza é bastante importante. Mas o que foi outro detalhe junto com a sauna que foi tão importante nesse meu processo? Quando eu estava fazendo essas limpezas, aí eu entendi que, puxa, mas aqui, beleza, aqui eu limpei, mas aqui tá cheio de secreção. E o que aqui é um negócio meio que assim, foi aquela descoberta meio ao acaso. Eu estava ali tinha feito a limpeza, e fui fazer exercícios de pilates que você se agacha. E ao fazer o agachamento, você está de pé, você agacha a cabeça para o chão. E eu senti muita dor aqui, eu percebi que, nossa, como os seios nasais aqui começam a doer quando você está com eles inflamados, quando você está com sinusite. Se você fizer esse teste, né, se tiver com sinusite, pega, agacha a tua cabeça no chão, você vai ver que vai inchar, vai doer, vai sentir doer. E aí eu fiz esse processo, fiquei ali fazendo exercício, que você vai com a mão para frente, vem para trás aqui, e eu percebi que quando eu levantei de novo, eu fiquei cheio de novo de catarro aqui. Fiz o processo de lavagem, saiu mais um monte, suei o nariz, saiu mais um monte, e eu tinha acabado de fazer. Ou seja, essa secreção que tinha ficado acumulada nessa base aqui, quando eu fiz esse processo de ficar a cabeça para baixo, ela começou a sair bastante. E eu aí adicionei isso aí no processo. Então, aí junto com a sauna, junto com a limpeza, eu adicionei durante o dia várias vezes, simplesmente eu me abaixo, eu me inclino, a secreção sai mais ainda e faço mais soa o nariz, faz a limpeza. Você vai ver porque daí você está mantendo constantemente essa parte aqui, ó, ela não vai inchar, ela não vai ficar cheia de secreção. Então, são detalhezinhos. Outra coisa, aí, puxa, fiz a limpeza, limpei aqui em cima, baixei a cabeça, inclinei, e assim, não é muito tempo, você inclinou ali, você ficou 15, 20 segundinhos, você já vai perceber que você vai levantar a cabeça, você vai conseguir suar e vai sair mais secreção. É bem interessante esse processo de baixar a cabeça ali e ficar, mas são poucos segundos mesmo que eu faço. Depois que tá tudo limpinho aqui, limpou essa parte, eu sempre uso o Vick. Sempre passo Vick aqui, fico esfregando o Vickzinho aqui, ele vai liberando, passo aqui também, principalmente antes de dormir. Isso ajuda demais. E a outra coisa que eu faço também na minha rotina é o eucalipto. Isso aqui, ó, óleo essencial de eucalipto. Pinga 2 gotinhas, e que várias vezes ao dia, você pinga lá, dá aquela respirada, porque o eucalipto tem esse processo de auxiliar, né, na desinflamação aqui. Então, basicamente, são esses itens aqui que eu uso, para você ter uma ideia. Ali na terça-feira, nós estamos hoje na terça-feira que eu estou falando aqui com vocês, terça-feira passada, tá?
eu comecei com o processo de infecção aqui na garganta. Geralmente para mim começa assim, cada um tem o seu jeito, né? Para mim começa a infecção na garganta. Já na quarta-feira já veio para cá, já começou a entupir tudo, já começou a ficar aquela secreção mais amarelada. Aí fui no médico e o médico receitou para mim, não vai ter jeito. Ele olhou, botou, né, com a câmerazinha lá dentro. Rapaz, está feio isso aí, tá infeccionado, tá muito feio. Ele mostrou até a câmerazinha lá, eu vi. Tens que tomar antibiótico, me receitou antibiótico. Eu comentei com o médico, olha, eu tô com esse processo aí. E fiquei lá com a receita, caso não desse certo, e fiz o meu processo. Sauna, 1, 2 dias, 3 dias. Gente, ali, e usando isso aqui, né? Limpeza, tudo o processo aqui, Vick, tá? O óleozinho, essa inclinação da cabeça para ajudar na secreção ali, inclina umas 2, 3 vezes, você vai ver que desce mais limpo. Todo esse processo aí. Sauna, um detalhe importante da sauna, tá? Pelo menos 30 minutos, não adianta entrar na sauna lá 10, 15 minutinhos e sair. Fica lá 30 minutos até você começar a respirar plenamente pelos 2 narizes. A sauna vai te limpar bem. Fica lá de pé, depois inclina a cabeça na sauna. Eu gosto de ficar deitado também na sauna, porque quando você está com sinusite, você vai dormir, você vai perceber, né? Que quando você deita, que é aí que tranca. Então aproveita na sauna, deita lá e você vai ver como você vai sair. Olha, sauna de 30 a 40 minutos. Sauna úmida, tá? Tem que ser a úmida para esse caso, é o que eu faço sempre, porque a sauna úmida vai ajudar a expectorar, vamos dizer, tirar essa secreção. Então, veja, esse processo todo, e a gente está falando aí começou na quarta ali, hoje é terça, e eu estou plenamente tranquilo, normal já, nada, nenhum momento ficou inflamado, em nenhum momento eu senti isso ali, já estava com inflamação, mas ele não chega a encher por causa desse processo de baixar a cabeça, assoar o nariz, de conseguir ir liberando, mantendo isso aqui livre. Então você veja, todos esses dias ali, já estou hoje na terça-feira, sem infecção nenhuma, a secreção não está mais amarelada, na verdade não tenho mais praticamente nada de secreção essa noite, porque quando eu estou assim, eu durmo com mais travesseiros, para não trancar tanto o nariz. Então, as noites passadas eu tinha dormido, essa noite já consegui dormir ali já quase normal, já respirando super bem, e hoje bem tranquilo. Então, você veja o processo. Então, isso te falando, né, que o da sauna começou há 1 ano e meio. Por quê? Agora eu já devo ter tido uns 3, 4 casos de sinusite, que realmente está inflamado, está amarelado, e eu consegui curar a minha sinusite sem apelar para o antibiótico. Então não é uma coisa que eu fiz uma vez só. Já tive essa experiência esse ano, no mês de abril, tive a mesma coisa, aconteceu o mesmo problema e fiz esse mesmo processo, sauna, e assim, uns 3 dias, do 4º dia ali de sauna, já está muito melhor o processo, e sempre assim, limpeza, sauna uma vezinha por dia, essa limpeza aqui aí de 2 a 3 de manhã, se conseguir fazer no meio-dia legal, mas se não assim, ó, de manhã e à noite já está ótimo. Vick, eucalipto. Então esse aqui, né? E o Maxidate. Você veja que não é um processo complexo, processo bem tranquilo que eu tenho feito e realmente tem solucionado há 1 ano e meio. E a sauna foi realmente, como eu falei, foi o pulo do gato. Todos esses outros aqui eu já usava, mas demorava bastante. A sauna realmente, a inserção da sauna, quando nesse 1 ano e meio lá no hotel eu inseri, estar indo para a sauna durante o dia ali, para fazer esse processo de 30, 40 minutos pelo menos lá na sauna úmida, foi quando realmente mudou e melhorou demais e encurtou o processo, que às vezes demorava ali 2 semanas, às vezes já levava umas 2 semanas até parar essa secreção amarelada, né? E retomar a respiração normal, como eu estou hoje, ó, respirando normal pelos 2 narizes, então sem sintoma mais nenhum. Então por isso que eu achei legal compartilhar essa minha experiência
como falei no início do vídeo, frisando, isso aqui não é uma orientação médica para que você faça, isso aqui é a minha experiência e no que ela puder ser útil para você, para te ajudar, porque tem pessoas que, como eu, têm essa sensibilidade maior e o antibiótico faz muito mal. Então, para mim, o que eu puder evitar do uso do antibiótico é legal. Por isso que eu achei bacana trazer esse conteúdo aqui, porque eu já ouvi muitos vídeos aqui na internet sobre isso, e até hoje, sobre a sinusite. Até hoje eu não tinha visto ninguém fazer essa ligação com relação à sauna. Talvez tenha vídeos aí, mas eu pelo menos não assisti, por isso eu achei legal compartilhar essa experiência aí para você que luta contra a sinusite, está passando às vezes por ela, te passar a ideia aí do que eu tenho vivido, de como eu tenho trabalhado já nesse último 1 ano e meio usando sauna e esses outros itens aqui. Beleza, pessoal? Comenta aí no vídeo, deixa aí sua experiência, fala aí se você vive esse problema aí com a sinusite, o que você achou aqui das ideias, né? Essa é a ideia desse vídeo aí, para poder ajudar vocês com relação à nossa saúde física. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.